Na semana passada, dicas foram para o produtor sobre a melhor segurança jurídica nos contratos e parcerias de pecuária. Hoje, Pedro Putini Mendes chama a atenção para algo que até poderia ser corriqueiro se não fosse um crime: a invasão de terras, por incrível que pareça, por pessoas que querem apenas tirar uma foto na fazenda alheia. Já imaginou a consequência? Imagina só, a pessoa da sua cidade passa por lá pela plantação de girassol, por exemplo, acha bonito, vai lá, pula a cerca somente para fazer um registro e sofre um acidente dentro da sua propriedade, né? Um gado que atropela, por exemplo. E aí? Quem vai responder a isso? Quem vai arcar com as consequências? Recentemente isso aconteceu no interior de Goiás. Pessoas invadiram lá uma plantação de girassol e a aglomeração acabou destruindo a plantação. Quais ações que o proprietário tem que ter? A resposta agora com Pedro Putini Mendes. Na tela. Saudações! Sim, o assunto de hoje parece inusitado, parece engraçado, descontraído, mas se trata de um assunto, sobretudo jurídico, né? Se trata de uma grave violação de direitos possessórios dos donos, arrendatários, parceiros destas áreas onde estão acontecendo esse tipo de situação, né? Então, não são apenas os gafanhotos que têm trazido prejuízos aí, né, para as lavouras, mas em áreas de plantio de girassol, certa reportagem me chamou a atenção a quantidade de pessoas, até mesmo em época de pandemia, né, se aglomerando nesses plantios de girassol para fazer fotos, né, invadindo propriedades privadas, ultrapassando cercas divisórias, destruindo essas cercas, porteiras, acessos, abrindo picadas ou trilheiros no meio dessas plantações, né, e destruindo a própria plantação, descartando resíduos sólidos, né, por conta dessa visitação, né, na área, e também gerando situações beirando as vias de fato com os proprietários, com os arrendatários, com os funcionários dessas áreas que tentam preservar um plantio, né, uma atividade econômica, né. Bom, cabe então aos gestores destas áreas de plantio, né, tomar algumas providências jurídicas na época da florada desses girassóis. E essas medidas jurídicas nós chamamos de ações possessórias, veja só, que curioso, né? E nós vamos explicar aqui alguns pontos hoje. Os pontos são os seguintes: essas ações possessórias, elas estão previstas no Código de Processo Civil, né, resumindo-se em 3 ações possessórias: a manutenção de posse, a reintegração de posse e o interdito proibitório. Bom, a diferença entre as 3 é o seguinte, que na reintegração de posse, ela cabe quando o possuidor desta área, ele é removido compulsoriamente da sua propriedade, né, o que é chamado de esbulho possessório. Já na manutenção de posse, ocorre o exercício dificultado desta posse, que nós chamamos de turbação da posse. Então, quando o ofensor ele dificulta o exercício da posse. E no interdito proibitório, é como se fosse uma situação que prevê, é como se fosse uma ação possessória, melhor dizendo, que prevê as 2 situações, né? Então, se o possuidor dessa área está na iminência de sofrer a turbação ou o esbulho possessório, ele acaba movendo uma ação de interdito proibitório. Tá? Bom, então essas ações possessórias, elas são importantíssimas para garantir a posse, né, para prever os litígios coletivos e até mesmo o comparecimento por incrível que pareça, até mesmo o comparecimento do magistrado, né, do Ministério Público e dos órgãos responsáveis na área de conflito, como prevê o Código de Processo Civil, né? E por isso que nós recomendamos que nesses casos, né, onde o produtor desta região, desta propriedade de girassóis, né, sabendo que haverá uma confusão fotográfica, né, generalizada, sabendo já com antecedência, né, que essa situação pode acontecer, busque o judiciário comprovando, né, a possibilidade de ocorrência dessas situações, e para isso existem notícias, ou mesmo já passou por uma situação como essa, né, para que o juiz emita uma ordem nesta ação de interdito proibitório, para que o juiz emita uma ordem de proibição de entrada sob pena de prisão, de multa e demais consequências jurídicas, né, autorizando desde já o uso de força policial, né, evitando que somente no momento que acontecer esse tipo de situação é que o produtor busque, solicite a polícia, já fica uma ordem devidamente autorizada, né, e alerte aos turistas, né,
que estarão ali posando fotograficamente por meio de placas e outras medidas, que essa situação poderá se tornar um caso judicial, né? Aliás, aos turistas também é importante dizer que não só poderão ser incriminados por uma questão de crimes de invasão, dano de patrimônio alheio, etc., como também poderão ser demandados dentro dessas ações possessórias, né? Já que elas têm natureza dúplice, possessória e indenizatória pelos danos e prejuízos causados. Lembrando que o proprietário também pode somar esse pedido possessório com o de indenização, tanto pela perda quanto pelo o que deixou de ganhar em função disso, né? Então, nada contra, né, tirar as fotos, mas por se tratar de um plantio de um alimento, uma atividade econômica, agrícola, com gestão de custos, processos extremamente complexo, né, é necessário que haja mais respeito nessas situações. Então, saudações e até a próxima. Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações, hein?